gurizada que acompanha o canal Rancho LW, tudo certo com vocês? Para quem não conhece, eu me chamo Luiz e hoje nós vamos falar sobre bebedouros. É isso mesmo, pessoal. Eu já testei inúmeros desses sistemas em instalações minhas, em instalações de outras pessoas, vários tipos de bebedouros diferentes. E eu confesso para vocês que tem alguns que prometem ser a revolução da fornecimento de água e são terríveis. O que é para ser uma coisa que vai facilitar o teu manejo, facilitar teu dia a dia, acaba sendo um problemão. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais bebedouros automáticos que nós temos no mercado, quais são as vantagens e desvantagens de cada um, vou falar qual que é o pior, qual que é melhor e por que esses são tão bons ou tão ruins. Eu espero muito que você goste desse vídeo. Enquanto eu estou falando aqui, vai estar passando alguns takes para vocês aí desses sistemas que nós já testamos, dos que nós não fizemos. Então eu realmente acho que vale muito a pena você assistir até o final, porque o bebedouro pode causar problemas gigantescos na criação, especialmente quando nós falamos de pessoas que não têm tempo para ficar 100% dedicado à criação. Então trabalha fora, às vezes tem por hobby, enfim. Então eu espero muito que vocês gostem e bora lá. Bom pessoal, eu sou zootecnista, trabalho com avicultura aí faz muito tempo, desde 2015, 2016, postando conteúdo para vocês sobre, especialmente avicultura alternativa, Então o tema desse vídeo e o público-alvo desse vídeo é para todo mundo que pensa em colocar bebedouro automático ou já colocou e se frustrou, mas principalmente voltado para quem trabalha com pequena e média escala. Para os produtores industriais, se tiver algum avicultor industrial aqui me assistindo, ou seja, que cria aves de postura comercial, mais de 1000 aves, frango de corte, o melhor sistema para você definitivamente sempre vai ser o Nipple, tá? Por quê? Porque ele é o mais otimizado, eu vou falar sobre isso para frente. Mas talvez se você é da avicultura industrial e está vendo esse vídeo, vai pensar, poxa Luiz, mas é inviável colocar isso aqui em larga escala. Pois bem, já estou adiantando para você aqui que em larga escala o melhor é o Nipple, tá? Que é esse carinha aqui de cima, tá certo? Mas eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo, fica aí até o final, tá? Não sai, vai valer a pena, eu prometo para vocês. Bom, eu já vou começar com o pior, tá? O pior bebedouro automático é esse bebedouro aqui de copinho, tá? Aquele inteiro de plástico. É terrível. Esse cara aí, ele surgiu, ficou mais popular há uns 5 ou 7 anos atrás. Foi o primeiro modelo de bebedouro de copinho que explodiu assim entre os avicultores em pequena escala, quem cria por hobby, enfim. Eu mesmo fui vítima desse bebedouro. Por quê? Ele era muito barato, extremamente barato, uma coisa tipo assim, R$2 cada bebedouro desse aqui. E ele prometia ser fantástico. Tem essas entradas aqui, que em tese você conectava uma mangueira, ele ia funcionar super bem, aqui um reguladorzinho e tal, mas é terrível, cara, é terrível. Por quê? Porque ele tem algumas peças aqui, ó, por dentro que a gente não consegue ver, que quebram, é terrível, ele não funciona, ele resseca. Então eu elenquei algumas vantagens, que são nenhuma, é um bebedouro que não presta, fuja desse modelo. E aí, quais são as principais desvantagens dele? Ele resseca muito facilmente. Então, se você tem um pouco de sol batendo ali, ele vai ressecar, vai trincar, vai estragar. Não vale a pena. A instalação é difícil, por mais que ele tenha essa premissa de você só colocar a mangueira aqui, é um saco você instalar esse negócio, porque tem a ver com o nível, então é ruim. As peças quebram muito fácil, como eu falei para vocês, tem encaixes internos aqui que são terríveis, terríveis mesmo, não funcionam bem, eles quebram, cara. Quebram, tá? Ouça o que eu digo, quebra muito fácil. E eles não funcionam, tá? Tem muito vazamento de bebedouro. Se a ave bater ali e ele mexer um pouquinho no ângulo, fica vazando, é terrível. Não funciona, esse é o pior, fuja desse. Não tenha esse em hipótese nenhuma. E agora vamos falar sobre os outros sistemas de bebedouro automático. Esse aqui é o mais comum, alguns chamam ele de bebedouro pendular, mas o pendular é outro. Então, ele é o mais comum, tem várias apresentações, tem de 5 litros, tem de 3 litros, tem de 1 litro. Muita gente usa, muita gente já usou. Acho que todo mundo conhece esse tipo de bebedouro aqui, É um bebedouro que de certa forma é automático, porque você coloca ali 5 litros d'água, 3 litros d'água, e a ave fica bebendo ali o dia inteiro, 2 dias. Você não precisa se preocupar em mexer com a água.
Entretanto, ele tem algumas vantagens, né, e desvantagens também. A vantagem é o custo, né, ele é extremamente barato e você consegue usar ele muito bem com pintinho. Então, se você tem pouca ave e precisa separar ali os pintinhos, fazer algum tipo de medicação, é muito interessante usar esse tipo de bebedouro, porque você consegue separar realmente, né, qual água que está medicada, qual que não está. Enfim, ele tem suas vantagens aí e ele viabiliza até certo ponto a pequena escala, né? Porém, ele tem algumas desvantagens muito importantes que é preciso dizer para vocês aqui. A primeira é que ele resseca muito fácil. Então, dependendo do material que é esse plástico aqui, ó, e existem várias marcas, algumas melhores, outras piores, ele resseca, parte, estoura, tá? Então você vai conseguir usar um bebedouro desse aqui com tranquilidade por 1 ano no máximo e depois você tem que trocar, tá? Então não é tão durável assim. Ele desperdiça muita água, especialmente porque suja a água que fica aqui, né? Então a água que fica na bandejinha aqui embaixo, ela vai sujar. E também porque se ele fica pendurado, ele tem um encaixe para você pendurar aqui em cima, olha. Ele vai ficar balançando, porque as aves vão bater ali sempre. Quando balança, derruba, perde água, suja a cama, é terrível. Então ele desperdiça muita água, o que é uma desvantagem bastante importante. E ele é bem difícil de limpar, especialmente por conta desses frisos que ele tem aqui, ó, tá vendo? Quem fez isso aí, fez para que você tivesse uma ideia de indicação de água e tudo mais. Eu vi até uma história de que ele ajuda para você colocar dosagem de medicamento, enfim. Mas é terrível porque aqui cria limo, tá? E você não consegue limpar fácil. É bem difícil de higienizar. Aqui nas bolinhas, né, nas saídas de água aqui embaixo, também cria muito limo. É terrível, é fonte, né, de infecção bacteriana. Então é complicado. Os micro-organismos gostam de se desenvolver nesses locais. Não é tão interessante para você utilizar. É o que muita gente tem, é o que muita gente começa na criação, mas também não é o melhor, longe de ser o melhor. E ele inviabiliza a operação em média escala. Por quê? Porque, primeiro, se você tem pouca ave, você vai trocar lá, sei lá, 1, 2 ou 3 bebedouros desse aqui por dia ou a cada 2 dias. Se você tem 50, 100 aves e o teu número de bebedouros é muito maior, cara, você vai gastar um tempão só limpando o bebedouro, trocando água, vendo se está estragado, se não está, demora para limpar esse bicho aqui. Então, ele inviabiliza uma operação um pouquinho maior. Então, se você tem lá suas 10 galinhas, 15 galinhas, beleza. Agora, se você começa a ter um pouco mais de aves, vai te inviabilizar, porque você precisa ter realmente um cuidado maior na hora de limpar, vai ter que mexer com ele direto, vai te tomar tempo. Nós temos os bebedouros pendulares, coloquei aqui como tradicional, porque muita gente conhece esse cara aqui, porque ele foi usado há muito tempo em granjas, né? Os primeiros sistemas que nós tínhamos de bebedouro era com esse cara aqui, então ele é bem tradicional e ele funciona super bem. Então ele te facilita no manejo, porque ele é um bebedouro automático, né? Então você tem uma entrada d'água aqui em cima, ele é show de bola, ele facilita o consumo de água pelas aves. Ele opera em larga escala, né? Porque você consegue colocar linhas disso aqui trabalhando super bem. E ele é fácil de limpar, né? Você consegue mexer com essa estrutura aqui, ó. Ele limpa super tranquilo, tá? É fácil de limpar. Porém, nós temos desvantagens nele. Primeira desvantagem é que ele ocupa muito espaço. Então, se você tem baias, né, criação das aves em baias ou em espaço reduzido, isso aqui vai te ocupar muito espaço. A galinha vai ficar batendo nele, periga derramar um pouquinho de água. Então, cara, é complicado para quem tem pouco espaço. Ele tem um custo mais elevado, né? Cada bebedouro pendular desse aí é mais caro. E ele exige um manejo cuidadoso no sentido da limpeza, né? De você saber onde posicionar esses caras, né? De você observar se eles estão funcionando ou não. Porque assim, como eu falei que ele é fácil de limpar, e efetivamente é, beleza, se você tem 5 desses para limpar, ótimo. Mas e se você tem 50 bebedouros desse aqui? Aí também começa a tomar tempo. E você tem que higienizar esse cara, né? E ele exige um manejo cuidadoso para você posicionar ele bem, né? Se você tem pouco espaço, você não vai meter ele bem no meio do teu aviário lá, porque as galinhas vão ficar batendo ali. Você vai ter que tentar posicionar mais para o canto, numa área que elas não passem tanto, né? Você tem que saber como que vai regular o sistema de água para entrar nele. Então, para você instalar, para você usar ele, exige de maior cuidado. Eu não acho a melhor opção, tá? Eu acho que ele fica longe de ser a melhor opção, mas eu precisava comentar sobre ele.
Aí nós temos o Nipple, que no começo do vídeo eu falei, né, que para larga escala, esse é o cara. Não tem nem o que ver, cara. O Nipple é o melhor para larga escala. Então ele nada mais é do que esse biquinho aqui, né? As galinhas ficam batendo nessa partezinha de metal, cada vez que bate, solta água. Então você conecta isso aqui num cano, ó. É show de bola. Não tem desperdício de água, ele é fantástico. E a melhor apresentação do Nipple é quando ele está assim, ó, com o copinho embaixo, porque evita de ficar pingando na cama, é fácil para limpar, você higieniza isso aqui, passa só uma esponjinha assim, limpou, né? Ele é bem tranquilo, ele evita de você ter vazamento aqui, porque às vezes se você não tem um encaixe, dependendo do jeito que você fura uma mangueira ou um cano, pode ser que vaze alguma coisa. É fácil de trocar, quando tem que trocar, mexe aqui, trocou, valeu. Essa aqui é a melhor apresentação. Então, se você for efetivamente colocar o Nipple, essa é a melhor apresentação com o copinho por baixo. E ele tem muitas vantagens, né? Então, se nós pensarmos em larga escala, é o cara, tá? É o cara. Quando você tem aí 1000 galinhas, 500 galinhas, todas num galpão só, não separadas por baias, mas em um galpão só, tem que ser sistema de Nipple, tá? Não tem o que ver. Ele vai durar muito tempo, então às vezes você vai gastar um pouquinho mais por causa, né, do encanamento, desse sistema do copinho, mas no longo prazo ele vai durar bastante. Se você tem algum problema de vazamento, é muito fácil de corrigir, é show de bola. Ele não desperdiça água, porque a ave só vai ter acesso à água quando ela bate, né, efetivamente no biquinho ali. Então, é tranquilo. Ele higieniza muito fácil, como eu falei, quando tem sujeira nesse copinho aqui, você vem, dá uma limpadinha ali, vai embora, a linha você resolve facilmente, não tem nem o que pensar, super fácil de higienizar. E ele viabiliza a larga escala. Como eu falei, cara, você tem 500 aves no mesmo galpão, 300 aves no mesmo galpão, 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 aves no mesmo galpão, é Nipple, não tem o que pensar. É esse o sistema, é esse o bebedouro. Ele é que vai te viabilizar a produção. E ele tem algumas desvantagens, porque você tem que saber instalar o bicho. Não é simplesmente você pegar, furar um cano, botar isso aqui lá e pronto, acabou. Tem que saber como que instala para distribuir ele super bem. Se você vai colocar esse sistema no meio do aviário, você tem que colocar numa posição que facilite para as aves beberem, que elas tenham acesso para que consigam realmente tomar água. E também não adianta você fazer gambiarra, né? Então, por exemplo, eu vejo muita gente colocando Nipple em balde, né? Aí você coloca um balde gigante com os biquinhos Nipple embaixo. Aí você resolveu o problema de vazamento de água, mas te inviabilizou um monte de outras coisas, porque o balde ocupa espaço, porque o balde vai dificultar a higienização por dentro dele. É muito mais fácil você limpar a mangueira ou o encanamento, né? Então tem algumas gambiarras aí que o pessoal faz com o Nipple que não é tão interessante. Então tem que saber instalar. E a linha ocupa espaço no sentido de, se você vai colocar uma linha dessa numa baia, você vai ter que colocar não encostado na parede. E aí ela vai ter que ocupar espaço, as aves vão poder interpretar ela como puleiro, vão ficar subindo em cima, vai quebrar, não é interessante para pequena escala. Nesse sistema de você ter o encanamento correndo e os nipples no encanamento, que eu julgo ser o melhor sistema, tá? Então, para pequena escala, talvez não funcione tão bem. Para larga escala, é show de bola. E aí o espaço na larga escala que ele ocupa é mínimo, por isso que é show de bola. Para pequena escala, vai te ocupar espaço, as aves vão usar como puleiro, tem que ficar de olho. Na larga escala, elas também usam como puleiro, né? O pessoal normalmente tende a fixar essas linhas, colocar alguns prendedores ali, para que ela não fique frágil, não quebre tão facilmente. E você tem que ensinar a ave a beber. Então, quando você aloja pintinho pequenininho, é fácil. Você fica batendo o dedinho ali, eles entendem que é água, um vai ensinando o outro, show de bola. Mas, por exemplo, se você tem aves adultas, que elas sempre beberam em bebedouro pendular ou alguma coisa desse sentido, e aí você muda o sistema abruptamente para Nipple, você vai ter que ficar lá ensinando ela a beber, até ela entender que é ali que sai água, que é ali que ela bebe. Vai ter que passar por um período de transição, onde você vai ter que colocar bebedouro pendular e Nipple, os dois, para que ela entenda e ela não perca o fornecimento de água. Então você tem que ensinar elas a beberem. Com pintinho, quando você vai desde o início, é super fácil. Com aves adultas ou maiores, é um pouquinho mais difícil. E aí nós chegamos no melhor. Para larga escala ele é o melhor? Não, mas para pequena escala, que é 95% do meu público, esse aqui é o bicho, tá? Esse é o melhor. Que nada mais é do que esse bebedouro com esse engatezinho amarelo aqui, ó, né? O bebedouro de copinho automático, show de bola, tá? Só que, qual que é a melhor apresentação dele? Esse aqui é o sistema top de linha, show.
Mas a melhor apresentação dele é quando ele já vem com esse engate rápido aqui, ó. Quando ele já vem com esse adaptador. Por que, Luiz? Por que você está falando isso? Cara, quando você for comprar, fuja desse sem adaptador. Este encaixe aqui, por mais que ele seja fantástico, se você não sabe como você faz, se você fura com um pouquinho mais de espaço, se essa abraçadeira não aperta bem, se essa borrachinha fica um pouquinho solta, dá vazamento, tá? Dá vazamento. Eu falei sobre isso no vídeo da mudança, do que eu mudaria no meu galinheiro. Ele vaza, tá? Ele vaza. Aqui você anula o efeito desse encaixe, que não é problemático, mas ele demanda de você fazer bem com cuidado e com capricho. Aqui ele te exclui todos esses problemas, tá? Porque o encaixe vai ser só do adaptador numa mangueira. Então, por exemplo, vai passar uma mangueira aqui, né? Você só vai encaixar ele na mangueira, show de bola, não vai dar vazamento. Aqui você resolveu todos os problemas que teria se você fizesse assim. Cara, show de bola, show de bola. O único problema que esse cara vai te dar é uma molinha que tem aqui dentro, ó, que às vezes ela emperra, porque fica sujeira ali, você vai ter que dar uma batidinha com o dedo, ela desemperra, resolvido. Não vaza, a ave entende que tem água ali, bebe tranquilo, não precisa ensinar, não ocupa espaço, é fantástico. Então tem muitas vantagens. Ele é baratíssimo, então você vai pagar no máximo R$10 por cada copinho desse aqui com adaptador. Dura muito tempo, não desperdiça água, porque só fica água ali do copinho, não tem desperdício. Ele é super fácil de limpar, com uma esponjinha também, limpou ali o bebedouro, fechou o pacote, não te toma muito tempo, não ocupa espaço, diferente do nípel, que você vai colocar uma linha que não pode ficar junto da parede, esse aqui pode ficar junto da parede, porque ele é angulado assim, né? Deixa eu voltar aqui na minha telinha para vocês entenderem. Ele faz um ângulozinho assim, ó. Então você pode jogar a parede aqui, ó, que ele vai ficar angulado longe da parede, a ave vai conseguir beber tranquilamente. Então você pode colocar junto da parede, não vai te ocupar espaço, a galinha não vai subir ali por cima. Pode usar desde a primeira fase inicial, você coloca uma bolinha ali só para a ave não entrar dentro. Como na fase juvenil, adulto, ele te cobre em todas as fases. E aí algumas desvantagens, né? Que é, para ficar 100%, ele exige esse adaptador aqui. Então, na minha visão, fuja de comprar ele sem adaptador. Já compra ele com esse adaptador aqui, ó. Não tem erro. Compra com o adaptador, vai pagar um pouquinho mais caro, mas vai te resolver todos os problemas que você poderia ter. Ele vai te entregar um bom benefício e vai ser fantástico. Tá? Então, e uma segunda desvantagem é que ele comporta poucas aves. Então, por exemplo, você vai colocar um bebedouro desse aqui, ele vai te comportar ali entre 5 e 7 aves, mas ainda com 7 eu acho que é muito. Então eu acho que um bebedouro desse aqui para 5 aves. Então se você tem mais aves no aviário ou na baia, onde quer que seja, você vai ter que colocar mais desses aqui por baia. Tirando isso, show de bola. Eu espero muito que eu tenha conseguido entregar para vocês o que vocês esperavam desse vídeo, falando das opções de bebedouros automáticos, os piores, o melhor, os melhores, né? Então, se você gostou, se esse vídeo te foi útil, cara, deixa um gostei, deixa um comentário aí, fala sobre as suas experiências, quais desses você usou e gostou, quais você usou e não gostou, o que deu certo, o que deu errado. Se inscreve aqui no canal e é isso aí, aguarde para os próximos vídeos. Forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu!